Cara, eu não sou a pessoa muito fã de Senhor dos Anéis. Os filmes eu assisti algumas vezes, os livros eu li alguma coisa ou outra, não li tudo. Eu não sou muito chegado ao Senhor dos Anéis com sinceridade, apesar de eu entender o quão fantástico foi a escrita do Tolkien e até o quanto importante Senhor dos Anéis é, por incrível que pareça, para a literatura cristã. Porque o Tolkien não gostava muito de alegorias. Eu falei até em alegorias uma vez aqui no canal. Uma pessoa nos comentários ficou braba. Ele era católico, não gostava de alegorias. Quem gostava de alegorias era o C.S. Lewis. E realmente não era alegorias, eu só usei para fazer uma alegoria da, entre aspas, alegoria do Tolkien. Então eu vou corrigir um erro com outro erro. Mas ele criava as obras e botava valores cristãos nas suas obras, valores que você identificava facilmente como caraca, isso daqui faz sentido, tem algum termo da Bíblia. E tem um personagem em si que eu acho que quando Tolkien escreveu, o Tolkien estava olhando diretamente para o texto que vamos expor hoje, de Romanos 7, do verso 14 ao 7 ao verso 25, que é o Gollum. Gollum, ele vive sempre um conflito interno muito absurdo. A parte que quer o bem e a parte que é completamente dominada pelo mal. Ele chega a discutir consigo mesmo. E isso, 7 escancarado, bicho. É Romanos 7 assim, ó. Ó, um tapa na cara pra quem diz que Senhor dos Anéis não é cristão. Pau, aquilo dali é Romanos 7 escancarado. Paulo, aqui em Romanos 7, não está escrevendo como um filósofo frio ou um presbiteriano. Não, não, brincadeira, presbiteriano. Eu sou presbiteriano, tá, galera? Ele está escrevendo como alguém que sente na pele o conflito entre carne e espírito e está passando isso para os romanos. Aqui ele mostra, e o texto não descreve um incrédulo tentando ser bonzinho. Ele não está descrevendo alguém tentando se passar por uma pessoa bonzinha. Esse texto descreve um crente regenerado, um crente verdadeiro, um crente eleito de Deus lutando contra o pecado. E se você não sente essa guerra interna entre a sua carne pecaminosa e a nova natureza de Cristo, tem algo muito errado contigo, meu amigo. E é isso que Paulo vai dissertar agora em Romanos 7. Então, abram suas Bíblias, vamos abrir em Romanos 7 e vamos ler do verso 14 até o verso 25. Engraçado, o livro de Romanos aqui na minha Bíblia já está toda rasurado. Mas vamos nessa. Lembrando, no versículo 7, pelo menos quem tem a NAA, um título para até o verso 25, do 7 ao 25, ele bota como a lei e o pecado. Então a gente vai dar a continuidade da exposição que fizemos ontem. Então vamos lá, verso 14. Por quê? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio medo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. É um
São versículos que você apanha muito. O início de Romanos 7, ele nos dá uma certa esperança. E agora, do verso 14 ao verso 25, ele mostra que somos completamente depravados e entregues ao pecado. E com um finalzinho, não botando uma tampa de areia, mas mostrando uma luz no final do túnel, que ele vai fazendo ligação com o capítulo 8. Mas antes, vamos começar a exposição e entender ponto a ponto desse texto que é bem complicado. Algumas vertentes teológicas não gostam de assumir esse verso 24, miserável homem que sou, porque falam que você não é mais pecador, inclusive na igreja que eu fazia parte, falavam você não é mais pecador, porque trevas e luz não podem coabitar no mesmo corpo. Você agora é santo de Deus. Basicamente falavam isso. Porém, somos ainda pecadores. Porém, regenerados por Deus e lutando contra o pecado dia após dia. E é isso que vamos entender um pouquinho mais. No verso 14, Paulo fala: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do meu próprio pecado. Paulo começa estabelecendo um contraste brutal. A lei é espiritual, a lei é santa, a lei é perfeita, como já havíamos entendido isso ontem. Porém, ele, um apóstolo, onde muitos podem dizer, é um super crente, não sei o que, eu queria ser o apóstolo Paulo. Ele fala, eu sou carnal. Aqui não tem uma maquiagem teológica, não tem um passapano teológico. Mesmo sendo regenerado, Paulo reconhece, ainda existe carne nele. E a grita muito alto. Ainda existe uma inclinação ao pecado, como existe em todos nós. A visão aqui é bem clara. A regeneração não elimina o pecado. Ela muda a relação com o pecado. Nós não temos mais prazer no pecado diferente das outras pessoas. Que quando ficavam embriagadas, ficavam felizes, que coisa boa, não sei o que, que quando se masturbavam, ficavam felizes. Que quando transavam fora do casamento, ficam felizes, sentem um certo prazer, nós não. Nós se viemos a cair nesse pecado, nós ficamos tristes, entramos em guerra contra nós mesmos. Mas isso não significa um afastamento de Deus, significa uma inclinação pecaminosa que nós sentimos para cometer aquilo. Porém, tem uma coisa que nos salva disso e nos dá força para lutar contra esses pecados, que é Jesus Cristo. Antes, você amava o pecado, agora você luta contra o pecado. Do verso 15 até o verso 16, Paulo fala o seguinte: Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Isso aqui é a definição da guerra interior que o Solon, perdão, eu não sei, o Solon, eu confundi com outro personagem agora, que o Gollum sente, que é basicamente, eu sei o que é certo, eu quero o que é certo, mas eu faço o que é errado. Nós temos essa distinção de certo e errado, porém fazemos o errado. Isso destrói duas mentiras que são muito contadas hoje. Siga o seu coração. Ah, se seu coração está dizendo para não fazer isso, não faça. Se seu coração está dizendo para fazer isso, faça. O seu coração é enganoso e torto. E seu coração por si só não faria você buscar o bem. E a outra mentira que contam é: você só precisa querer. Ou teve uma conferência de homens que eu fui que mandaram a gente levantar e descer. Eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. O seu querer não resolve o problema. O seu querer é corrompido. E aqui entra a doutrina da depravação total. Não é que o homem é completamente mal de todas as coisas, não. É que todos os estados do homem, seja carnal, seja espiritual, seja tudo, foram afetados pelo pecado. O pecado afetou tudo, tudo. No verso 17 até o verso 18, Paulo continua. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois
O querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Aqui Paulo já mostra, você precisa prestar bastante atenção, principalmente nesses dois versículos aqui. Paulo não está tirando responsabilidade. Ele não está dizendo que peca porque não é culpa dele por causa disso daqui, não. Ele está mostrando que existe uma força interna, corrupta, um pecado que reside nele e que o inclina ao mal. Não habita bem nenhum na minha carne. Isso é uma bomba contra o humanismo moderno, contra o antropocentrismo moderno e também com aquelas que dizem que pessoas podem ir buscar a Deus da maneira que quiserem, com seu livre-arbítrio. Não, até o seu arbítrio está corrompido pelo pecado e você não busca o bem, nem se você quiser. Você buscará o bem, buscará a Deus, se assim o próprio Deus regenerar o seu coração. O homem não é bom. E precisamos parar de falar isso. Que o homem é bom, que o homem é. Ah, não, essa criança aqui é boa, não. Pessoa pecadora, nascida com a depravação total. Você não ensina o seu filho a mentir. Você não ensina o seu filho a esconder as coisas erradas que fez. Você não ensina o seu filho a fazer birra, que não dá nenhuma natureza pecaminosa que habita dentro dele. E quando vai crescendo, essa natureza ou vai se desenvolvendo, ou Cristo o regenera, fazendo ele lutar contra essa natureza. O homem é radicalmente corrompido. Do verso 19 até o verso 20, Paulo fala o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Um versículo até famoso dentro da Bíblia. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui Paulo repete de propósito, ele dá ênfase naquilo, ele tá tipo o pessoal reclamando das minhas pregações. Tu repete demais as coisas, realmente, mas é porque eu quero dar ênfase àquele negócio. Aí Paulo faz isso de propósito aqui. Sabe por quê? Porque isso é cíclico. A gente pode estar regenerado, mais ainda, temos a carne lutando em nós. Caímos muitas vezes com aquilo, mas isso não significa um afastamento de Deus. Não, porque aquilo que Deus começou em boa obra em você, ele há de cumprir. Mas nós temos essa guerra contra o pecado, que lutamos todos os dias por amor a Cristo Jesus. A salvação já foi garantida, mas agora lutamos com o pecado, e não com a nossa força, mas com a força de Cristo. O padrão da vida cristã é querer obedecer. Eu quero obedecer. Estou no ápice da minha vida cristã, não sei o quê. Cai em algum pecado. Muitas vezes, em questão de homens, eu falo isso porque vem alguns relatos para mim é a questão da masturbação. Cai em masturbação. Ou cai em olhar de luxúria. Se arrepende, se arrepende verdadeiramente, luta contra o pecado, luta de novo e vai indo, esse ciclo vai se repetindo. Porém, a gente tem que parar de achar que a nossa vida é uma montanha russa espiritual e que isso é algo normal. Temos que combater o pecado e não com a nossa força, mas com a força, mais uma vez, digo e repito, assim como Paulo, com a força de Cristo Jesus, porque é Ele que nos dá essa força para suportar o pecado. Se tu acha que a vida cristã é algo linear, eu não estou dizendo que o pecado é normal na vida cristã, não é, não é. A gente precisa expurgá-lo da nossa vida com a força de Cristo Jesus. O pecado não é normal, mas também a vida cristã não é uma vida linear. Se você acha que não é linear, tu tá vivendo errado. Uma ilusão gospel de Instagram de que tudo é perfeito, de que você não é mais pecador, que não irá mais pecar. Não. Você vai lutar até o último dia da sua vida contra o pecado. Do verso 21 ao verso 23, Paulo se aprofunda ainda mais. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Existem duas leis, sempre operando: a lei de Deus, o prazer na mente, e a lei no pecado, a guerra nos membros. Isso é antropologia bíblica pura.
Crente tem uma nova natureza, uma mente renovada, porém, dentro do seu corpo ainda tem a velha natureza. A carne ainda está presente. São duas naturezas convivendo em um só ser humano. E as duas não coexistem em paz. Uma guerra entre elas todo santo dia, ainda digo mais, toda santa hora, essas naturezas vivem guerreando. No verso 24, chega o clímax. Miserável homem que sou. Eu tinha um pastor que falava que não era para falar isso, que você não é um miserável homem que sou, que aí você estaria sendo contra a fé cristã, que a fé cristã diz que você é santo, eleito de Deus, blá blá blá, não sei o quê. Mas é engraçado, o apóstolo Paulo fala aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não fala, vou melhorar, vou tentar mais forte, agora vai. Ele fala, eu sou miserável. E isso é quebrantamento real. É você entender a natureza do seu pecado. A sua conversão começa aí. Entender o seu pecado. A sua metanoia, a mudança de mente começa aí. O seu arrependimento começa aqui a entender o quão miserável e o quão pecador e o quão depravado você é, porque você vai olhar para a obra de Cristo na cruz e falar: eu não merecia aquilo, e ele morreu por mim, e agora eu só posso segui-lo como servo. Teologia chama isso de consciência profunda do pecado. Sem isso, sem essa consciência do pecado, não existe evangelho. E no verso 25, Paulo não só bate. Ele estava batendo até agora, mas ele não só bate. Mas ele também dá a luz no fim do túnel, a esperança, para depois, no capítulo 8, apresentar a luz por completo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aqui explode. Não é esforço, não é disciplina, não é religião. O que salva é Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Aqui fecha o ponto que estávamos tratando esse tempo todo. Você luta contra o pecado porque foi salvo. Não luta para ser salvo. E isso é sola gratia de Deus. É o sola gratia puro aqui da Reforma Protestante. Agora vamos trazer isso para a tua cara. Vamos trazer isso para a nossa época sem filtro nenhum. Se você não sente essa guerra, você não está vivo espiritualmente. Todo crente luta. Quem não luta, ou já se entregou, ou nunca nasceu de novo. É meio duro, é. Vão reclamar comigo por essa frase? Vão. Mas é isso. Crente luta todo santo dia. Santificação não é perfeição. É o que esse grande bloco de Romanos que estamos trabalhando vai falar. A santificação não é perfeição. Não é, eu sou santinho, não sei o que, que nem o pessoal do mundo tem a visão muitas vezes dos cristãos. Não, não é a gente querer ser santinho. Não é a perfeição. A santificação é uma guerra constante que lutamos. A gente tem que parar de viver frustrado, achando que crente de verdade não peca, que nós não somos mais pecadores. Isso é mentira. O pecado não deve estar em nós, devemos buscar a santificação, mas é essa luta constante, é essa guerra contra o pecado que sempre vamos ter. Crente verdadeiro peca de vez em quando, porém odeia o pecado, odeia o ato que fez e entende: miserável homem que sou. E luta contra o pecado, esmurra sua própria carne, de maneira literal, pelo amor de Deus. Luta contra a sua carne, contra os seus desejos, contra os prazeres da carnalidade. E temos que entender que não vencemos o pecado sozinho. A estratégia não é força de vontade, disciplina e motivação. Se for isso, tu vai cair de novo. A vitória vem de dependência em Cristo
e vida no espírito, que vamos entender em Romanos 8. E isso passa por confessar seus pecados, primeiramente a Deus e depois para os irmãos em Cristo, para que, como ferro afia o ferro, assim nossa vida espiritual será afiada com eles. O desespero correto leva à esperança. Paulo teve o desespero, miserável homem que sou, mas não terminou aí. No verso 25 ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais você entende o seu pecado, mais você vai valorizar o seu Salvador. Muitas vezes nós não podemos, muitas vezes não sempre, nós não só podemos pregar a ira de Deus, não podemos pregar a maldade que habita em nós, mas nós temos que pregar e apontar para a esperança do Evangelho, que é Cristo. Isso é Evangelho das boas novas de Deus. Você é miserável, você é pecador, porém, Cristo te salva disso. Romanos 7 não é um texto de derrota, é um texto de realismo espiritual e coisa que acontece com os crentes todo dia, até hoje. A guerra existe, a carne grita, o pecado insiste na sua vida, mas o crente verdadeiro tem algo que o mundo não tem: Cristo como seu libertador, Cristo como o seu Senhor. Então lute. Se porventura vier a cair, levante, chore, mas corra para Cristo. Se você peca, não é para você estar longe da igreja porque está impuro. É justamente na igreja que você deve estar. É justamente de joelhos no chão, orando e pedindo perdão a Cristo onde você deve estar. É confessando o pecado para os seus líderes. E líderes recebendo essas ovelhas e cuidando delas com amor. No final de tudo, a guerra não define você. Quem define você é aquele que já venceu por você, que ele tornou mais que vencedor. E não em questão de parâmetros humanos. Ele tornou mais que vencedor contra pecado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos e até a próxima. Tchau, tchau.